No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu vou continuar a falar sobre arte, acompanhado do Gustavo Corsão, nesta semana que está preparando, o lançamento do meu livro, sexta-feira, o Arte Pra Quê, mas junto com o lançamento do livro, nós estamos lançando também a editora Cedro, da qual eu sou o diretor editorial, mas é um grupo de amigos que trabalha já com, todos eles trabalham com edição de livros, com tradução também, e nós vamos publicar textos relacionados aos temas que eu costumo tratar pedagogicamente, os temas que eu ensino. A arte, também está já em preparação um livro sobre a vida de oração, meu, mas também vamos publicar algumas traduções, como um livro do São Boaventura, os Retiros Espirituais de Santa Elizabeth da Trindade e vários outros livros que ainda estão em planejamento. Mas 3 deles já estão traduzidos e vão ser editados nos próximos meses. Além disso, na própria editora, nós vamos ter uma página, uma livraria da editora, onde você poderá adquirir não só o Arte Pra Quê, mas os livros que eu recomendo e que estão relacionados a esses temas que são, vamos dizer assim, os temas centrais do meu ensino, A arte, a questão da voz também, da questão da poesia e também da vida cristã, da meditação, da vida de oração, etc. Não há uma linha editorial assim, fechada, mas essa é a gama de assuntos em torno dos quais, ou sobre os quais, o nosso trabalho editorial vai se dar. Então você vai poder comprar esses livros, inclusive esses do Corsão certamente vão ser recomendados lá, toda a obra do Corsão. O Corsão escreveu 3 livros em que aborda mais ou menos o problema da arte, Este aqui, 3 alqueires e uma vaca, em que ele fala sobre a obra do Chesterton, inclusive ele traduz alguns trechinhos no final do Chesterton, e é uma pena que ele não tenha se dedicado a traduzir mais, porque Chesterton é muito difícil de traduzir e o Corsão o traduz magnificamente. Mas também tem o livro Fronteiras da Técnica, onde ele aborda num ensaio a arte, e o belíssimo livro O Desconcerto do Mundo, onde ele fala de Camões, fala da arte moderna e tem um terceiro ensaio que agora não me recordo o assunto. Então vamos continuar o que a gente falava já ontem. Semana passada a gente falou mais de outros 2 autores importantes, e que escreveram profundamente sobre arte, o Louis Lavelle, naquele texto A Arte como Revelação. Não é um assunto central na reflexão do Lavelle, mas também não é periférico, e está no meio ali, porque ele escreveu muitos artigos também na revista que ele editava sobre obras artísticas, e também alguns textos mais teóricos sobre arte. E o outro autor é o Pavel Florensky, sobre o qual ainda vou voltar a falar, porque o Florensky é um sacerdote ortodoxo que tem uma reflexão muito profunda sobre a questão da arte, da beleza, do lugar da beleza na vida cristã, na vida humana, e era um profundo conhecedor das obras de arte, e tinha um particular amor pela música. As filhas dele todas tocavam piano,
enfim. E além disso, o Corsão, eu tive o privilégio de fazer uma adaptação do Lições de Abismo, e depois escrevi um pós-fácil para essa nova edição da Vide. Também vai estar lá, todos eles com algum desconto, né? E tive o privilégio de apresentar, na época a Dona Hebe, que era viúva do Corsão, estava viva ainda, e foi em contato com ela me autorizou, eu tenho ainda hoje a carta em que ela autoriza-me a fazer a adaptação do Lições de Abismo, e eu tive o prazer de apresentar para a Dona Hebe em 2001, ela, 2 filhas, um genro também, algumas pessoas da família e amigos viram no Rio de Janeiro o Lições de Abismo, meu monólogo Lições de Abismo. Então foi uma grande alegria esse contato mais próximo com a família do Gustavo Corsão. Enfim, então vamos agora continuar. Ontem o Corsão falava, né, sobre a ideia, sobre a quantidade de obras inúteis, né, que se produzia já em 45, imagina hoje, e que não tem, vamos dizer assim, formalmente não chegam num patamar mínimo de qualidade para que sejam consideradas obras importantes, vamos dizer. Um pouco naquela frase do Mário Ferreira dos Santos, que vale para as obras de arte também, que disse que um livro que não merece ser relido não deve nem ser lido. Assim as obras de arte, aquelas que não merecem uma revisitar, né, que nós as revisitemos, que nos aprofundemos nelas, não merecem nem ser vistas, né? Então ele está tentando aqui definir, vamos dizer, cercar, para melhor dizer, porque não é uma definição lógica, do que é uma obra de arte, uma grande obra de arte, uma obra de arte de valor, né? E ele diz que, procurando essa nota, o que é que caracteriza uma obra de arte de valor, né? Diz ele, eu vou ler uns trechos porque nada melhor do que o próprio Corsão escrevendo, falando, né? Então diz ele, quando eu falo em livros que pesam, e sempre aqui quando ele diz livros, literatura, nós ampliamos para as artes em geral, e me lamento dos que não pesam, quero me referir a uma distinção mais delicada, ou talvez mais brutal, do que aquela que se geralmente estabelece entre um bom e um mau bife. Entre o casaco bem feito e um outro de mau pano ou defeituosa costura. Essas serão, na acepção aqui adotada, avaliações puramente adjetivas. Ele não diz aqui, mas e não substantivas. Ele está procurando uma nota, uma característica substancial das obras de arte que as distinguem de todos os outros objetos produzidos pelo homem. Tem incontestável importância, sem dúvida, e cada dia maior, porque um dos aspectos mais tristes da política moderna, ou das mais recentes concepções de vida, é certamente a degradação geral das qualidades. A distinção que investigo, entretanto, é mais interior à natureza das coisas. Um mau bife ainda é um bife. Um mau casaco ainda veste. Então, o que será? Eu vou pular um pouco aqui, porque senão eu vou acabar lendo o texto inteiro. O que será, diz Corsão, que caracteriza uma obra de arte para que mereça ser visitada, ser lida, ser ouvida, ser assistida?
primeiro divisor das obras humanas, de onde se tira a condição primeira e eliminatória, não é tanto a verdade nelas contida, mas a sua ligação com a verdade. Com amor ou com ódio, acordo ou desacerto, melhor, acerto ou desacerto, o primeiro traço fisionômico de uma obra humana deve ser a sua humanidade. Deve ser a conexão vital e real com as coisas do homem, sua invencível tendência, colérica ou cordial, para tudo que nos toque na carne e no sangue. Esse é o sinal que umas obras possuem e outras não. Sinal de participação na concórdia ou no combate, notícia boa ou má, a ser verificada logo depois. Verdadeira ou falsa, a ser cuidadosamente examinada. Mas notícia que me faz pensar, isso é comigo. E aí ele continua, aconselho a vocês a lerem este livro, especialmente os que amam a arte são artistas, porque vale a pena acompanhar o Corsão nesse mergulho na obra do Chesterton. Mas eu gostaria de comentar um pouco essa ideia. Então, Corsão diz o seguinte, que o que caracteriza uma grande obra de arte, e não é necessário que seja assim a nona do Beethoven, ou Andrei Rublev do Tarkovsky, mas um poema do Mário Quintana, breve poema do Mário Quintana, em que diz exatamente, eu já li algumas vezes aquele poema em que ele diz que um poema que não nos ajuda a viver e a morrer não passa de um chocalho de palavras, né? Ele está dizendo a mesma coisa. Essa verdade não é uma verdade, vamos dizer assim, mental, intelectual. As obras de arte não são instrumento de doutrina, de doutrinação, de ensino formal, vamos dizer assim, né? Elas ensinam, de fato. Mas elas ensinam nos dando símbolos que nos iluminam a realidade, né? Eu acho que é uma expressão melhor do que ensinar, iluminar a realidade concreta. Essa verdade a gente pode chamar também de uma profunda sinceridade. O artista está falando, quando ele se expressa numa obra de arte, e é claro, e o Corsão não está desconsiderando isto, que é necessário domínio técnico, exercício ao longo dos anos para você dominar o instrumento da sua arte, né? E a matéria sobre a qual ela é feita. Mas isso não basta, porque esse instrumento, ele é justamente, como a palavra diz, um instrumento, um meio, não é? Para expressar algo que o artista percebeu e que o emocionou, a gente pode dizer, ou abalou ou imprimiu-se na sua inteligência, ele vislumbrou uma verdade. Mas ele vislumbrou essa verdade na realidade. Não é uma verdade que vem de um discurso mental. Então, essa distinção é fundamental. O que o artista, o grande artista, em qualquer cultura, em qualquer época, ele é alguém que está aberto para a realidade sem pré-concepções, sem ideias pré-concebidas, sem
ideologias, o que não quer dizer que ele não tenha ideias, não tenha concepções e não tenha até uma ideologia, mas enquanto artista, não é? Ele está de coração aberto e é a partir do coração que ele fala, não é? Isto é um árduo trabalho. Essa sinceridade não é uma sinceridade burra ou grosseira que não encontra uma forma simbólica, uma forma artística para expressar-se melhor do que comunicar-se, né? Então não é simplesmente dizer sinceridade no sentido de dizer o que eu penso ou não fingir. É isso também, mas é muito mais do que isto. É expressar na obra algo que eu percebi com todo o meu ser, e não a partir da minha cabeça, não a partir das minhas ideias, nem a partir de uma filosofia ou de uma teoria sociológica. Tudo isto pode ser matéria, vamos dizer assim, da obra de arte. Pode até determinar a cosmovisão do artista. Mas, no momento em que você se abre para a realidade, a primeira coisa que nós sabemos é a realidade é muito, mas muito maior do que nós. Ela nos abarca. Né? Como nós vimos a semana passada, o Florensky, né? Que a arte é a consciência estética da vida. Não é? Então, a arte ela está dentro da vida e o artista, portanto, está dentro do universo concreto, dentro da realidade, que a gente sabe que é indefinida, não é? Ela não tem fim. Ela é, na sua essência, rigorosamente infinita. E, portanto, não se trata de você comunicar pensamentos sobre a realidade, mas comunicar uma visão, uma percepção, a gente pode dizer, desde que a gente não reduza a percepção à mera percepção física. Não, é muito mais. É uma percepção de um aspecto da realidade que o artista plasma, vamos dizer assim, seguindo uma técnica, né? Usando uma técnica, usando procedimentos próprios daquela arte para nos dar uma estrutura simbólica que nos permite ter uma percepção da realidade, uma visão da própria realidade, não só da obra. Ela é como uma janela aberta para a realidade, análoga à que o artista teve. Então ficamos hoje por aqui. Volto a lembrá-los que na sexta-feira temos uma live especial às 21 horas, de lançamento da editora Cedro, com o nosso primeiro livro, e é o meu primeiro livro editado, Arte para Quê? Fiquem com Deus e até amanhã.